Está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este realizado pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná. Como sempre, nós gostamos de comentar no início esse estudo, ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que quiserem participar, podem entrar lá pelo nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Encontrarão lá os caminhos para adquirir o link e participar conosco ao vivo aqui às sextas-feiras, às 19 horas. E também lá no nosso... Vocês poderão encontrar uma playlist com os vídeos anteriores, que vocês poderão assistir e acompanhar os vídeos. Tanto do estudo do Livro dos Espíritos, como também da Revista Espírita, e uma outra gama de materiais aí para aquelas pessoas que gostam de estudar o Espiritismo. Hoje nós estamos no estudo 14 do ano de 2024, porque em 2023 nós fizemos também um estudo, estamos voltando a estudar novamente, né? É um estudo contínuo, né? Termina, nós começamos a estudar novamente. E nesse estudo de hoje, 14, nós estamos entrando no capítulo 4 da parte 2ª. E no capítulo 4 nós vamos começar hoje, pelo menos uma grande parte, falando sobre da pluralidade das existências. Então, nós vamos falar nesse capítulo 4, está ali a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, aparências físicas e morais, ideias inatas. Então vamos para o primeiro tópico desse estudo, né? Que é a reencarnação. Então, na questão 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Kardec faz um questionamento A, pergunta A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária-lhe a prova da vida corporal. B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário, pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. E faz um questionamento C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. E na 167, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? 168.
É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de toda impureza, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. E aí, o outro tópico, né? Justiça da reencarnação. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai, deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Se privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar-se, né? Pergunta. Não, são filhos de Deus. Todos são homens? Vou repetir aqui. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre o egoísta se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí o Kardec faz o comentário aqui, né, sobre esse ponto, né? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se concedesse para sempre, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece um meio de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não o indica, e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-nos, porém, ele reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem,
e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. Cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, senão se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Podemos, aí faz a pergunta A, né? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenha vivido algures e na Terra. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja uma missão, caso em que progride. Aí, progride, particular, a menos que seja uma missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Vai perguntar aí. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estar, estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, pode o espírito encarnar neste sem que jamais aí tenha estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, porque não se faz num, faz sem outro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Olha essa resposta, hein? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. B. Pode-se reconhecer por indício qualquer que um espírito esteja pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. E pergunta A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições
se lhes deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem ao progresso, caso em que aceitam alegre as tribulações de tal existências, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Ah, perguntar. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionário, mas não retrógradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem e recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas. B. Quais que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. 180. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja-se influência do organismo no capítulo 7º, parte 2ª. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhantes revelações os perturba. Olha que resposta interessante, né? Aí o Kardec comenta sobre essas questões. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pelas superfícies do solo. Menos grosseira se lhes faz a necessidade física, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos.
Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre a perfeição moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma opressão lhes cause. Encontram-na de frente sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É esse ainda, é essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que possa habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a necessidade dos mundos, porquanto a acessibilidade do mundo para os espíritos depende do grau da elevação destes. Se o espírito nada pedir, que é que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. 186. Haverá mundos em que os espíritos, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco. Acaba por ser imperceptível, tal que se dá com a noite, as primeiras claridades e claridade do alvorecer. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos?
Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens da terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Aí o Kardec faz uma nota sobre esse capítulo aí, né? Essa parte aí. Nota de Allan Kardec. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe, Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerando, considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que esse globo tão adiantado estivessem homens, que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocavam na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se entender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que, naquele mundo como o nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem, ao homem civilizado. Assim, de fato, um espírito habitar Júpiter não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque resida em Paris. As condições de longevidade não são tão pouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as ideias não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Depois dos mundos de existências,
não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Interessante, né? Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar ao mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com os que ele cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos torna, quem nos toma em todo por protótipos da criação, assim como rebaixar a divindade a imaginar que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Bem interessante esse tópico, né, gente? Para a gente estudar, né? É... Era isso que eu tinha programado para hoje. Aí na próxima semana nós terminaremos esse capítulo, que era um pouquinho longo, né? Então nós estamos optando para não quebrar os tópicos no meio, a gente fazer uns mais curto um pouquinho, para facilitar assim as nossas reflexões, o nosso entendimento. Então está aí, se quiser fazer algum questionamento, está aberto. Se não tiver questionamento, peço para a Juliana que, se ela puder fazer a prece nossa de encerramento, agradeceríamos. Boa noite, seu Pereira. Boa noite, Marina. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais um dia, por mais esta noite de estudos. Agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, aos mentores da casa, à espiritualidade amiga, por esta oportunidade de estarmos novamente aqui, esclarecendo as nossas dúvidas e trazendo conhecimentos para a nossa alma, espírito e todos aqueles irmãozinhos que se aproximam para compartilhar dos nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos e até a próxima semana para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite.